Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha saudação franciscana de paz e bem. Bem-vindos. Agora a turma está completa. Hoje o nosso material é online, tá certo? Já está disponível no grupo e vamos começar um novo módulo. Apesar de aí estar módulo 2, mas essa é a terceira parte do catecismo. Nós até agora vimos muitas coisas teóricas, o credo, os dogmas, os sacramentos, uma outra coisa prática. A partir de agora, nós vamos analisar a parte prática de ser cristão. É chamado a moral, a parte da moral cristã. Ou seja, aquilo que realmente você coloca em sua vida. O bem e o mal, o pecado e a graça, a virtude e o vício. A primeira exortação é de São Leão Magno, onde ele diz: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que és cabeça e de que és corpo e és membro. Ficou estranho aqui, teve alguma coisa de errado aqui. Mas é isso. Lembra-te que és membro deste corpo de Cristo, não é? Não te esqueças de que fostes libertado do poder das trevas e transferido para a luz e para o reino de Deus. Como é que nós podemos entender essa parte das regras? Agora vai ser uma catequese só falando do que pode e que não pode. Mas eu não posso chegar e já dizer, olha, vamos começar o primeiro mandamento. Porque, ok, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas e antes? Como é que eu vou entender essa necessidade de amar alguém, até meus inimigos? O próprio catecismo, antes de colocar o primeiro mandamento, ele tem várias partes falando sobre a realidade do bem e do mal. Porque quem é que decide o que é o bem, o que é o mal? Por que no Brasil tem coisas que são permitidas pela lei, mas em outros países são proibidos? Então, o bem e o mal é decidido por pessoas humanas. Se aqui no Brasil matar vai ser permitido, então matar virou bem, não é mais mal. Entende o problema? Então, antes de chegar nesses mandamentos, nas proibições que Deus dá, ou no que Ele nos pede para fazer, é preciso entender o que é isso. Onde é que está o bem de uma ação? Por que uma ação é má? E por que outras ações são boas? É isso que nós temos que entender antes de chegar nos mandamentos. Ok? Bom, vamos lá. As preliminares da moral básica. Ok? É doutrina de fé que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e possui uma alma imortal. Isso vocês já viram até agora. Assim se expressa São Boaventura no Brevilóquio. Como o homem é uma forma capaz de felicidade, é também capaz de chegar a Deus pela memória, pela inteligência e pela vontade. E isto significa ser criado à imagem da Trindade, pela unidade na essência e pela Trindade nas faculdades. Você é semelhante a Deus não só porque você entende, mas porque você tem essas faculdades, como a memória, a vontade. Por isso, foi necessário que a alma conhecesse a Deus e a todas as coisas, e que desse modo estivesse selada com a imagem divina. Mas como nenhum bem-aventurado pode perder a felicidade, nada pode ser capaz de felicidade se não for incorruptível e imortal, foi necessário que a alma racional, por sua própria natureza, estivesse dotada de vida imortal.
Nada disso é novidade para vocês. Nós já vimos tudo isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós somos pessoas que temos uma alma imortal, porque se nós um dia queremos ir para o céu também é Deus. Participar dessa felicidade eterna não pode ser com aquilo que é corruptível, o nosso corpo mortal, mas com o corpo glorificado, a alma imortal, tudo isso já vimos, ele só está repetindo. Em toda pessoa há uma dignidade própria, fundada nos vestígios de Deus, presentes em cada ser humano. O homem é o único ser capaz de ter consciência de si mesmo. Uma galinha não se pergunta sobre o sentido da vida, nem se bicar outro animal é certo ou errado. Isso é uma faculdade propriamente humana. Você tem uma dignidade. E por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Começa aí. Primeira coisa para entender os mandamentos. Toda pessoa humana, ela tem uma dignidade própria, por causa que você é semelhante a Jesus. Então, se você é a imagem de Deus, eu não posso lhe ofender, eu não posso lhe tratar mal, senão eu vou estar tratando mal o próprio Deus. E você sabe que você tem uma diferença das outras coisas, das plantas, dos animais. Você sabe. O animal sente dor? Sente. Você sente? Sente. Mas o animal pensa? Não pensa. Você pensa? Pensa. O animal deu fome? Vai comer. Ele não pensa assim, não, daqui a pouco eu vou primeiro descansar um pouquinho. É o instinto. Nós, seres humanos, temos uma consciência capaz de dizer, bom, eu estou com muita fome, mas eu estou rezando o texto, então eu vou terminar logo o texto para comer, né? Eu consigo controlar isso. Sentimos uma tensão entre aquilo que somos e o que temos que ser, entre o real e o ideal. Diz o venerável Fulton Sheen, e continua, há uma lei interna dizendo, tu deverás, tu não deverás. Uma lei dentro de você que diz isso. Reconhecem que dentro de vocês há algo que às vezes dá um peso na consciência, às vezes não. Então, tem essa lei da consciência dentro de vocês. Ele se pergunta, de onde vem essa lei? Vem de dentro de mim? Não. Se viesse, poderia me livrar dela. Eu poderia dizer assim, eu acho que adultério não é pecado, então eu vou tirar esse peso da consciência, mas por mais que eu finja, eu não consigo, né? Eu sempre fico com aquele peso, se eu cometer um adultério. Então não vem de dentro de mim essa lei. Se eu a tivesse feito, poderia dissolvê-la. Ela vem da sociedade? Não vem, pois algumas vezes a minha consciência me elogia, mesmo quando a sociedade me condena. Então você é cristão, você começa a vir para a igreja, seus amigos tiram onda de você e a sua consciência está tranquila, você está fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim a sociedade te condena. Então a consciência não é uma construção social, como tem muita gente que diz assim, se todo mundo no mundo pensar que roubar é certo, deixa de ser pecado, deixa de ser errado. Impossível. Sempre você vai sentir algo em você que diz que roubar é errado. Sempre. Mesmo que você não seja católico, evangélico, nada. Você sempre vai sentir isso. E algumas vezes a consciência me condena, mesmo quando a sociedade me elogia. Processo contrário. Eu posso estar num pecado e todo mundo dizer, é isso mesmo, você tem que fazer isso, né? Para que se casar? Você pode viver assim, mas você no fundo diz, mas será que eu não deveria estar fazendo o contrário, né? Então, de onde ela vem se não vem de dentro de mim? Isso significa que só há uma entidade que pode estar por trás da consciência, é a palavra divina. A igreja ensina que a realidade é regida por uma lei natural imutável. Vocês vão encontrar isso no catecismo. Uma lei natural que está no mundo todo. Nas palavras do Papa Leão XIII, ele define assim, lei natural. A lei natural está escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens,
Porque não é senão a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Mas este ditame da razão humana não poderia ter força de lei se não fosse a voz e a intérprete de uma razão superior, a qual nosso espírito e a nossa liberdade devem estar sujeitos. A lei natural está na realidade, desde a criação do mundo. Em cada nação, em cada ser humano, mesmo aqueles que não conhecem Deus, existe uma lei natural que está em tudo. Tá? Guarda isso, guarda esse nome, lei natural. Nós vamos entender como é essa lei. Isso são palavras do catecismo, tá? Presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão, a lei natural é universal nos seus preceitos e a sua autoridade estende-se a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base dos seus deveres e direitos fundamentais. Até um pagão a reconhece. Isso aí é o filósofo Cícero, que não conheceu Jesus, falando sobre essa lei. Ele diz assim: existe, sem dúvida, uma verdadeira lei que é a reta razão. Ela é conforme a natureza comum a todos os homens. É imutável e eterna. As suas ordens apelam para o dever. As suas proibições desviam da falta. É um sacrilégio substituí-la por uma lei contrária. E é interdito deixar de cumprir uma só que seja das suas disposições. Quanto a abrogá-la inteiramente, ninguém pode fazer. Ninguém pode destruir essa lei da razão. Ninguém. Se você pegar alguns textos dos gregos, principalmente dos estoicos, os filósofos que se preocupavam com a parte ética da vida humana, muitas coisas você diz assim: nossa, parece até um texto cristão de um santo. Quando, por exemplo, Sêneca fala que a virtude deve superar os vícios. Você diz: opa, eu já vi isso no catecismo. Mas Sêneca não conhecia Jesus, ele não conhecia Deus. Somente com a razão ele conseguiu chegar a uma coisa que está na própria realidade. Entende? Um pagão. Porém, existe uma dificuldade que somente Deus pode sanar, só Ele pode resolver. Os preceitos da lei natural não são por todos recebidos de maneira clara e imediata. Lembra quando nós falamos da queda do ser humano, que a nossa inteligência ficou obscurecida, diferente do anjo? O anjo, como demônio, Satanás, ele não foi expulso da presença de Deus na inocência. Tipo, eu não sabia que eu ia para o inferno. Se eu soubesse, eu tinha ficado com Deus. Não. O conhecimento dos anjos, ele é claro. É na hora. O nosso não. Nós precisamos meditar, raciocinar, pensar. Então o catecismo diz que essa lei natural que está na realidade, ela não é presente. Ela não é perceptível imediatamente. Você tem que fazer um esforço para percebê-la. Pode ser que, por exemplo, uma nação bem longe, isolada no meio da mata, não consiga perceber que matar é algo errado. Vocês sabem histórias dos antigos sacrifícios de rolar cabeças no chão. Então, eles não conseguiram perceber, porque eles eram pagãos, gentios, não é? Pessoas que não tinham revelação de nada. Então, eles não conseguiram perceber que matar é sempre errado. O homicídio está na realidade. Você não precisa de mandamento de Deus para saber isso, não é? Você não precisa de mandamento para saber que se eu me caso com uma pessoa, aquela é minha mulher ou meu marido. É tão óbvio, não é? Por que você precisa de um mandamento? Por exemplo, questões familiares também. Você não precisa de um mandamento para dizer que você tem que honrar sua mãe. É a lógica. Se ela lhe deu a vida, cuidou de você quando você era pequeno, deu alimento, tudo, até você crescer, é racional que você honre o pai e a mãe, não é? Mas, na situação atual, a graça e a revelação são necessárias ao homem pecador
para que as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos e sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. A lei natural proporciona a lei revelada e a graça uma base preparada por Deus e concedida por obra do Espírito Santo. Ou seja, a humanidade, por causa do pecado, estava um caos tão grande que Deus precisou dar os mandamentos para lembrar uma coisa que não precisava ser lembrada. Todo mundo já sabia, mas o pecado deixou nossa mente obscurecida. Então Deus entrega os mandamentos a Moisés para que o povo visse uma coisa que estava já na realidade. Conseguem compreender porque foi preciso esse caminho todo para vocês entenderem a necessidade dos mandamentos, né? Então, só falando um pouco de felicidade, liberdade e pecado. O catecismo afirma que homens e mulheres são convidados pelo Criador a participar de sua felicidade. Nós já vimos também. O próprio Deus colocou no coração da humanidade esse desejo de eternidade feliz, ao qual as bem-aventuranças proclamadas por Jesus respondem plenamente. Você tem o desejo de ser feliz. Todo ser humano nessa terra tem o desejo de ser feliz. Não há ninguém que diga assim: eu só quero ser feliz pela metade, 50%. Todo mundo quer ser feliz. Deus colocou isso no nosso coração, né? É como uma coisa nata já, né? Dentro de nós. Alguém pode ler o restante para realizar? Para realizar sua vocação, a divinização, o homem deve usar da sua liberdade. Deus não quis escravos, mas pessoas capazes de responder por seus próprios atos. Assim é definida a liberdade na terceira parte da doutrina cristã. Pode continuar. A liberdade é o poder radicado na razão e na vontade de agir ou de não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim por si mesmo ações deliberadas. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e de maturação na verdade e na espera. E a sua perfeição, quando é alcançada, ordenada para Deus nessa bem-aventurança. Isso. Então, liberdade é isso. É você usar de seu livre-arbítrio para fazer o bem. E somente desse modo é que você vai poder ser feliz. Deus deu a liberdade a você para você fazer o bem. Ok? Então é aí que nós vamos começando a entender a moral, os mandamentos. Aqui, Frei, o catecismo está se referindo também ao homem superar suas paixões, né? Quando ele fala aqui sobre agir ou não agir, é o homem decidir racionalmente, não é isso? Isso mesmo. Liberdade, o livre-arbítrio é isso. Você pode decidir se faz ou não. Você não é um escravo de Deus. Deus deu a você o livre-arbítrio. Então você decide se faz ou não. Agora, como você foi constituído de uma forma, vai ter consequências. Uma linguagem simbólica seria o seguinte: eu sou Deus e eu estou criando aqui um bonequinho de barro, né? Bonitinho, pronto. Fiz um bonequinho de barro. Então ele é barro. Se ele pular da mesa, ele quebra, né? Então, por que ele quebra? Porque ele foi feito de barro, entende? Então, é próprio do ser dele, ser de barro. Aí Deus vai e diz: olha, você não pode pular da mesa, senão você vai se quebrar. Mas o boneco de barro diz o quê? Não, isso aí é um esquema que ele está fazendo para que eu não seja feliz. Ele está fazendo alguma coisa para que eu não possa realmente me realizar. Aí ele pula na mesa e quebra. Aí depois ele diz o quê? Deus é ruim,
porque eu estou quebrado agora. No Tratado do Inferno não fala isso? As almas no inferno blasfemam dizendo: Deus me colocou aqui, maldito seja. Você foi constituído para ser feliz. Deus deu uma liberdade. Ele poderia pegar e dizer: eu vou botar o bonequinho de barro na mesa, mas está amarrado, você não vai pular. Seria um Deus muito mau fazer você um escravo, imagina. Mas ele não botou o bonequinho de barro amarrado, ele deixou ele aqui nessa mesa livre. Só deu uma regra: não pule, porque eu sei que você é de barro. Mesma coisa nós. Você foi constituído para ser feliz. Então você tem esse desejo e você deve corresponder. E Deus dá o caminho. Olha, o caminho é esse. Se você vai se sujeitar, vai, pronto. Então você vai corresponder ao seu processo de divinização, como diz o catecismo, né? Ser uma pessoa cheia de Deus. Mas se você não for, não é que Deus está forçando, obrigando, é só as consequências, porque você não foi feito anjo, entende? São as consequências que você vai isso mesmo. Vida e erva, né? Exato. Olha só onde nós estamos hoje, né? As consequências de tantas coisas ruins que o pecado nos trouxe, né? Então é um problema como os homens podem usar a liberdade. É por isso que muitos pensadores já tentaram destruir essa moral objetiva, dando uma moral subjetiva, ou seja, cada um diz o que é certo, mas isso cria um problema lógico. Você não consegue realmente trabalhar bem numa situação dessa, porque se você diz que uma coisa é certa e Vitor diz que é errada, quem está com a razão? Aí você diz: não, quem está com a razão é Mateus. Sim, mas quem deu essa autoridade dele julgar isso? Porque ele é uma pessoa como nós. Então ele pode dizer: não, o meu pensamento que está certo. Só que ela vai dizer: não, isso também está errado. Está os três errados. Mas como quem deu essa autoridade dela julgar que os três estão errados? O que é que impede de outra pessoa chegar e dizer: você também está errado? Não tem ninguém certo aqui. Entende? Então é um problema que é muito complicado, mas eu não vou entrar nesses detalhes de como desconstruir isso ou como resolver. O que eu quero que vocês fiquem até agora é sobre essa questão. Você é imagem e semelhança de Deus, tem uma dignidade própria por causa disso, ok? No mundo, aliás, antes ainda nessa questão da dignidade, você tem uma consciência, coisa que não tem nas outras criaturas. Você tem uma consciência que vem de Deus, não pode estar na sociedade, não pode estar dentro de você, é de Deus. E existe uma lei natural na realidade que modera os atos humanos, que qualquer pessoa pode perceber até sem a fé, tá bom? Essas três coisas inicialmente. E agora o que nós estamos vendo é que nós somos livres para fazer o bem, e somente assim alcançaremos a felicidade, tá? Consegue entender isso? Estão situados? Pronto. Não falamos ainda propriamente do primeiro mandamento, estamos chegando nele, fazendo o caminho de chegar nele, ok? Alguém pode ler? No entanto, enquanto não se fixar definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e portanto de crescer na perfeição ou de falhar e pecar, ou de falha e pecar. Acho que era falhar e pecar. Não, de falha e pecar. Ou de falhar e pecar. Ela está passando por revisão ainda essa apostila. Eu disse a você, foi que não está pronta. Quanto mais um homem faça o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade, senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Uma coisa que está na realidade.
alguém abusou da liberdade e agora o pecado está no mundo. Ok? Em outras palavras, Deus deixou o ser humano livre para fazer o bem livremente. A liberdade do homem é finita e falível, e de fato o homem falhou. Livremente pecou, rejeitando o projeto divino de amor. Enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou multidão de outras. A história da humanidade, desde as suas origens, dá testemunho de tristeza e de opressões nascidas do coração do homem, como consequência de um mau uso da liberdade. Pronto, então a história da humanidade, vocês podem perceber até hoje que está repleta de casos de pessoas usando a liberdade para o mal. As guerras, os próprios conflitos bíblicos, as quedas, até de pessoas consagradas a Deus. Nós, esses últimos dias, estamos escutando na missa, nas primeiras leituras, ali no livro de Samuel, Davi. Davi pecou e foi um pecado grande. Ele deitou com a mulher de outra pessoa, cometeu esse pecado, ela ia ter um filho e ainda deu um jeito de matar o marido dela. Aí você olha assim e diz: nossa, um grande pecador. Só que nós estamos falando aqui de uma pessoa escolhida a dedo por Deus. Um homem segundo o coração. Exatamente. Ungido de Deus. Né? Olha só como a liberdade também aflige pessoas consagradas. Todos, sem exceção, desde o Papa, o Frei, o Padre, a Freira, todos se deixarem o coração apegado às coisas materiais, a qualquer vício, sempre vai resultar nesse mau uso da liberdade. Você vai usar a sua liberdade para o mal. Né? Engraçado que os grandes homens bíblicos, todos eles, exceto Jesus por obra, falharam grandemente. Né? A gente falou semana passada, Moisés subiu a rocha, Noé dormiu com as filhas. Não foi Davi aí. Né? Eu acho que eu não recordo só do profeta Elias. Não sei se ele teve alguma falta. Não, Elias eu acho que Elias inclusive foi para o céu, né? Elias não, ele eu sei que é um dos únicos que escapa. Mas isso, creio eu, né, que já seja, né, Frei? Para Deus mostrar que qualquer pecado é perdoado. Sim. Né? Sim, perfeito, isso mesmo. E também o salmo chamado Miserere, que é o Salmo 50 de Davi, é por causa disso também, a mostrar a compaixão de Deus. Quando Davi diz: criar em mim um coração que seja puro, minha mãe já me concebeu na iniquidade. Davi, ungido por Deus, pecou. Por isso a gente hoje se espanta muito com o pecado de padre, né? Às vezes acontece um problemão, aí um escândalo com o padre com não sei quantos milhões na conta, padre com filho escondido, mas não é de novidade. É porque hoje com as redes sociais é igual quando acontece um abuso na missa, todo mundo já sabe na hora, né? Padre está celebrando com Coca-Cola, no cálice, Coca-Cola, todo mundo sabe na hora. Mas antigamente, quando não tinha redes sociais, se tem notícias que padres pulavam a oração eucarística da missa para terminar ligeiro, porque a oração de antes era em silêncio, né? Vocês não escutavam aquela oração grande, quando a gente fica respondendo, né? Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Antes essa oração, levanta a hóstia, levanta o cálice, era em silêncio, para preservar ali a sacralidade. Tinha muitos padres antigos que pulava partes para terminar ligeiro a missa. Então, olha, uma gravidade. E isso numa missa antiga, não é uma missa nova de hoje. Uma missa antiga. Então, é porque hoje sai mais isso, né? Você vê, por exemplo, também a questão da homossexualidade, como está. Às vezes o povo do interior brinca dizendo assim: no meu tempo não tinha isso, não. Mas tinha. É porque era escondido, não tinha essa divulgação. Hoje
quem for doido que diga alguma coisa com esse povo assim, né, que leva multa, processo, um monte de coisa. Entende? Exato. Espero que o vídeo não saia do ar. Desculpa aí, viu, YouTube? Desculpa aí, tá bom? Pode continuar, por favor. Isso é falando de pecado agora, viu? É de grande variedade dos pecados. A Sagrada Escritura fornece-nos várias listas. Os pecados devem ser julgados segundo a gravidade. A distinção entre o pecado mortal e o pecado venial já é explicada na Escritura. Impõe-se a tradição da Igreja. A experiência dos homens corrobora. Pronto, então quem quiser depois olhar onde é essa passagem que diz de pecado mortal e venial, pode ver nesse versículo aí, tá bom? 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Né? Nós já vimos também isso, mas vamos ver agora melhor. O apóstolo diz: tem pecados que levam à morte e tem pecados que não levam à morte. É a distinção: pecado mortal, pecado venial. Ok? É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é comprometido com plena consciência e de propósito deliberado. Comete-se um pecado venial quando em matéria leve não se observa a medida prescrita pela lei moral ou quando em matéria grave se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Pronto, vamos com calma agora para explicar, tá bom? O que é um pecado mortal? Bom, o pecado mortal, ele mata a vida da graça na sua alma, ok? Por exemplo, você se batizou, você está com a alma limpa, com a graça, mas você cometeu um pecado mortal, então a graça já foi. É porque assim, a gente não pode ver como se fosse tipo uma energia, né? Uhum. É um processo muito espiritual, mas para dizer o seguinte: matou a vida da graça, tá bom? Suas boas obras foram apagadas, está com Deus, ele confiscou, né? Quando você se confessa, ele devolve tudo, digamos assim, numa linguagem bem infantil para ver se a gente entende, né? Só que o que define um pecado mortal são essas três coisas: o objeto tem que ser uma matéria grave, a consciência e o consentimento. Então, qual é a primeira coisa? Né? Pronto, a matéria grave. O que é a matéria? É alguma coisa que vai contra os mandamentos, né? Vamos analisar um pecado, por exemplo, pornografia. Como eu sei que é um pecado mortal? Porque não é leve. Bom, vai contra o 6º mandamento. Então já tem a primeira coisa, matéria grave, ok? Tá aqui. Agora, o que é que precisa mais para você saber que é um pecado mortal? Você tem que ter a consciência que aquilo é um pecado mortal. Então você sabe que está desobedecendo o 6º mandamento e você tem consciência porque você leu aqui no catecismo que pornografia é um pecado mortal. Então você já sabe, você tem consciência. E a terceira coisa é o consentimento. Você sabe que é contra o 6º mandamento, você tem consciência que é um pecado e você cometeu, não, eu sei que é um pecado e eu vou cometer mesmo assim. Então isso constitui um pecado mortal. Se faltar uma dessas três coisas, não é mortal. Tem que ser as três. Tem que ser as três, não pode faltar. Tem gente que às vezes pergunta coisas que às vezes não tem nem sentido. Por exemplo, você já sabe que é um pecado que você está fazendo, é um processo que se dá, assim, é muito rápido às vezes. Mas tem gente que pergunta, tipo, Frei, se na quaresma eu quebrar minha penitência quaresmal, né? Eu prometi, vou passar os 40 dias sem entrar no Instagram ou sem beber. É um pecado mortal? Bom, o que é que você vai fazer para julgar? Você vai ter que primeiro ver se você se obrigou a isso, a pecado mortal. Porque se você se obrigou, você vai estar fazendo um voto. Então, se você faz um voto, aí sim tem a matéria grave nos mandamentos, né? Que é a questão do mandamento que nós vamos ver em breve, né? Você fez um voto a Deus, tá bom? Então você se obriga a pecado mortal. Mas se você não se obrigou, onde está nos 10 mandamentos que ver Instagram é pecado? Não tem. Então já falta uma das três coisas, a matéria.
mesmo que tenha consentimento e consciência, mas não tem matéria grave você deixar de fazer isso. Entende? Definiu ali foi você, no caso. Exato. Você fez um propósito. Você diz, eu vou fazer um voto a Deus agora, de que seja pecado mortal se eu entrar no Instagram. Então é um voto, é diferente. Mas se você simplesmente prometeu para si mesmo, não é pecado mortal isso. Não tem nos 10 mandamentos. Assim como outras coisas também que não se encontram nos 10 mandamentos e não pode ser considerado pecado mortal. Tem gente que faz muitas dessas práticas assim, né, e pergunta depois se é pecado mortal, né? Como por exemplo, conversar na missa. Eu conversei na missa, é pecado mortal? Onde tem nos 10 mandamentos não conversarás na missa? Não é? Não tem. Agora, claro, eu não estou incentivando você a fazer, né? Porque mas eu estou dizendo, uma falta dessa, porque claro, você tem que ir para a missa, prestar atenção, né? Não pode estar conversando, mas uma falta dessa não é mortal, porque não tem a matéria grave suficiente. Não tem, né? Aí que nós vamos entrar nos veniais. Os veniais, olha, quando é em matéria leve, não se observa a medida prescrita pela lei moral. Onde se encontra a matéria leve de proibido conversar na missa? É no primeiro mandamento. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, está na casa dele, você vai conversar com ele, né? Mas isso é uma matéria leve, entende? Da mesma coisa se você omitir suas orações cotidianas. Eu cheguei em casa cansado do trabalho, me deu preguiça de rezar antes de dormir. Pecado leve, não é mortal, é um pecado venial. Agora, claro, os santos dizem que pela uma frequência nos leves, você pode chegar a um grave, né? Porque se você para de rezar à noite, depois você já não está rezando de manhã. Aí depois você não está mais rezando meio-dia. Aí você não, daqui a pouco não vai rezar nada e vai parar de vir para a missa. Chegou no mortal, tá vendo? Então os santos dizem, evita os leves também. Não impede você de comungar, não impede você de estar na graça, mas evita, porque vai levar você para um mortal. Entende? Então cuidado com isso. Alguma dúvida? Não. Um detalhe aqui que ele coloca no final é o seguinte, ó. Se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total conhecimento, fica uma falta leve. Entende? Tipo, você não sabia que faltar na missa por nada era um pecado grave e você faltava. Mas agora você sabe, então o grau aumenta, né, do pecado. Agora fica um mortal. Mas enquanto você não sabia, você não tinha culpa, né? Você não pode prestar contas a Deus por uma coisa que você não sabia, a não ser que seja uma ignorância culposa que você deveria saber e não sabe. Mas nós vamos chegar mais para frente sobre isso, tá bom? Pode continuar, por favor. O pecado é um ato pessoal, mas além disso temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando eles cooperam. Tomar parte deles direta e voluntariamente. Direta e voluntariamente, ordenando-os, aconselhando-os, aplaudindo-os ou aprovando, não os denunciando ou não os impedindo quando isso é obrigado, e protegendo os que praticam o mal. Aí o catecismo é cirúrgico, mais uma vez. Ele diz que você pode ter parte no pecado de alguém se você deixar de fazer isso. Né? Você vê uma pessoa matando a outra e não... Assim, ó, vamos comentar parte por parte. Ó. Quando você toma parte neles direta e voluntariamente, né? Como você, por exemplo, você leva uma pessoa para pecar, né? Você, sei lá, incentiva a namorada ou alguma pessoa a fornicação, por exemplo. Então, é um pecado conjunto, né? É os dois, você está tomando parte nele. Outra coisa é ordenando, aconselhando, aplaudindo ou aprovando. Você dá um conselho para alguém cometer um pecado, você aprova quando alguém faz um pecado, então você está pecando também por ser rebelde, por fazer isso, tá? Não denunciando ou não os impedindo quando a isso você é obrigado. Por exemplo, você é um pai de família, né? E você descobre que sua filha está vendendo conteúdo imoral na internet. Então o que é que você tem que fazer?
Então vai conversar com ela, né? Você diz o beabá, diz as regras, né? Se ela for de maior, aí já é outra história, né? Você dá a exortação, mas se ela continuar fazendo, você fez sua parte. Mas você, como é o pai, você tem o dever de ir lá, denunciar e até obrigar. Se ela for de menor, por exemplo, menor de idade, toma o celular, entendeu? Não vai gravar mais. Exato. Pois é, exatamente. Mas tem, às vezes, caso de um pedófilo na internet fica incentivando para que alguém, uma criança, faça coisas assim, né? Então você toma parte nesse pecado se você não fizer sua responsabilidade de pai ou mãe, né? E protegendo os que praticam o mal, né? Essa questão de alguém realmente dar proteção a uma pessoa que comete o mal, ok? Então, isso é a realidade do pecado, tá? Agora, por fim, nós temos aí sobre o que faz um ato ser bom ou mal, tá bom? Então, a moralidade de um ato depende de 3 coisas: do objeto escolhido, o que se faz, da intenção, por que se faz e das circunstâncias em que situação se faz, né? São as fontes da moralidade cristã, tá bom? Então vamos analisar, né? Porque algumas coisas são más, tá? O objeto é aquilo que a pessoa escolhe fazer, né? A consciência reconhece essa ordem entre o bem e o mal, ou seja, a própria ação em si, tá bom? A ação em si, aquilo que você vai fazer, tá bom? A intenção é o seu interior, o que você vai pensar, tá bom? O porquê da ação, o motivo pelo qual você está agindo, tá bom? E as circunstâncias, que é a terceira coisa, é a situação em que aquilo se encontra, tá bom? Veja, a intenção está no interior da pessoa, é o motivo pela qual ela age, o fim desejado orienta a ação, tá bom? Uma mesma ação pode ser feita por bons ou maus motivos. Alguém pode ajudar o próximo por amor a Deus, por vaidade ou para receber favores. Então, o objeto é o que você vai fazer. Pronto, vamos julgar agora na prática para entender. Eu vou fazer uma caridade para os pobres, tá bom? É a ação. A minha intenção, eu vou fazer caridade para quê? Que intenção? É para o vizinho me ver? É para eu mandar no Instagram? A intenção, né? Isso aí. E também as circunstâncias, ali todo o contexto do que eu vou estar fazendo, tá? Se faltar uma dessas coisas, pode ser errado, tá? A minha intenção, ela precisa ser boa, né? E mesmo com circunstâncias diversas, alguns atos são sempre maus. Mas, por exemplo, Frei, vamos dizer assim, um negócio desse. Vou fazer uma boa ação, né? Vou fazer uma doação, por exemplo, para impressionar alguém. Certo. Aí, mesmo você fazendo a boa ação, ela se torna má? Você está fazendo com intenção má. Olha aqui o que o catecismo fala. É aquela mesma coisa, tem que se encaixar nos 3. Olha, para que um ato seja bom, é necessário que o objeto, a intenção e as circunstâncias sejam bons ao mesmo tempo. Um fim mau estraga a ação, mesmo quando o objeto parece bom. Então há ações que são sempre erradas porque desordenam a vontade, como a fornicação. Nunca isso vai ser algo bom. Mesmo que você diga, não, eu tenho uma intenção boa, mas o ato em si é mau, as circunstâncias daquele ato é mau. Eu estou fazendo aqui um resumo muito grande de um tema complexo que na faculdade de teologia se vê em no mínimo 6 meses, que é teologia moral, ou seja, como é julgado os atos humanos. Isso é só uma base, isso não é uma coisa que você vai ter que fazer questionário depois, nem o padre vai perguntar na confissão. Isso é mais para vocês, a nível de conhecimento, entender como é que a igreja julga os atos humanos, tá bom?
Então, existem atos que são sempre maus, independente das circunstâncias ou motivos, como a blasfêmia, o falso juramento, o homicídio, o adultério. Então não é permitido fazer o mal para que venha um bem no final. Você não pode tipo assim, eu vou matar aquele vizinho rico que eu tenho, entrar no quarto dele, pegar o dinheiro e distribuir lá na praça. Não. Parece às vezes alguém diga, mas isso é uma ação. A intenção nesse sentido corromper o ato, entende? Então tem essa questão. O Robin Hood ele é colocado nesse negócio. Mas a igreja diz, as três coisas que julgam o ato. É isso, é o objeto, a ação em si, a sua intenção e as circunstâncias. Tem circunstâncias que são sempre más, como essa daí, a da fornicação também. Nunca vai ter uma circunstância que alguém possa dizer assim, é aconselhável você fazer a fornicação. Nunca pode haver, nunca. Pode diminuir o grau, entendeu? Como eu já disse, na outra aula, na questão da masturbação. O catecismo diz que a depender pode o grau da gravidade diminuir. Como, por exemplo, você citou também uma pessoa que é viciada em álcool, que ela não consegue sair daquilo. Então, pode diminuir um pouco o grau. Está entendendo? Pronto, então são essas três perguntas. O que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? E em que situação faço isso? Objeto, intenção e circunstância. Se uma delas estiver errada, o ato não é bom, ele vai ser mau, tá bom? Isso de acordo com tudo que nós vimos, a lei natural, a razão, a minha consciência, a imagem, a dignidade da pessoa humana, ok? Isso. Eu sei que o calor está grande, inclusive olha minhas orelhas como estão, mas nós vamos passar, tá bom, para os 10 mandamentos, para que aí nós podemos ter esse gostinho já do que é o decálogo, tá bom? Então são umas curiosidades em primeiro lugar, tá? Os mandamentos têm esse nome porque foi Deus próprio que gravou na alma de todo o ser humano, mandamentos da lei de Deus, e promulgou, ou seja, aprovou, no Monte Sinai com Moisés, tá bom? E Jesus confirmou lá no Novo Testamento, ok? Aí a gente já está cansado de saber nesse sentido. Então, os da primeira tábua são os 3 primeiros, que se referem diretamente a Deus e aos deveres que temos para com Ele. Você não deve ser somente uma pessoa que evita o mal, mas também você tem que fazer o bem, Na minha conversão, antes, quando eu era pequeno, pré-adolescente, eu era uma pessoa que eu não fazia o mal, mas também eu não fazia o bem. Eu não estava em festas, em bebedeiras, mas também eu não ia para a missa, eu não fazia caridade, eu não rezava, entende? É chamado a parte positiva e a parte negativa do mandamento. É o que é ordenado e o que é proibido. Os mandamentos têm isso, tá? Então, os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7, que se referem ao próximo e aos deveres que temos para com ele, tá bom? Todo mandamento tem isso. O que manda e o que proíbe, tá bom? Parte positiva e parte negativa, tá bom? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer, adorar, amar e servir somente a Deus como nosso Senhor Supremo. Este mandamento ensina que Deus deve ocupar o primeiro lugar na vida. Devemos prestar-lhe culto interior, com a fé, a inteligência e a vontade, e também exterior, com palavras, gestos e atitudes. Lembra? Religião natural que nós vimos, tudo deve contribuir. Não basta amar a Deus só no coração. É preciso manifestar essa fé na vida concreta. Adorar a Deus é reconhecer que tudo vem dele e que a ele pertencemos. Bom, esse é o significado do mandamento. Agora o que é que proíbe? Vamos para a parte prática, tá bom? Eu vou falar com uma lista, e a gente termina, tá bom? Idolatria. Colocar pessoas, dinheiro, prazer, poder ou qualquer coisa no lugar de Deus. Proibido, tá bom? Idolatria. Tudo aí que eu vou falar é pecado mortal, tá bom? Então você pegar uma imagenzinha de Iemanjá e dizer, eu vou rezar um pouquinho para ela, idolatria, tá bom?
colocando ela no lugar de Deus, uma divindade que chamam, né? Então, proibido. Superstição: atribuir poder sobrenatural a objetos, práticas ou sinais sem fundamento na fé da igreja. Eu vou colocar aqui uma espada de São Jorge para trazer proteção, aquela planta, né? Ou então eu vou pegar um olho grego para me proteger. Sabe o que é olho grego, né? Aquela correntinha. É uma superstição. Quem inventou isso? Isso é um pecado... Um pecado mortal, uma superstição, é. Eu não sabia, eu achei que... Não, é superstição. Eu achei que poderia, algumas coisas assim... De... Não, a igreja, como eu falei naquela aula da... Foi unção dos enfermos, tem os sacramentais, né? Os enfermos. Então, é diferente. Uma coisa é você usar o escapulário, a medalha Nossa Senhora, né? Eu estou falando aqui de itens de superstição. O olho grego é de uma superstição que as pessoas têm, entende? Eu não estou falando... Exato. Mas, por exemplo, você tem uma pimenteira em casa, o pessoal fala, né? Pimenteira fala, aí isso aí teoricamente não poderia... Não, se você tem a planta por ter, né? Mas não se acreditar. Não se você acreditar, isso mesmo, entendeu? Então você pode ter essa pimenteira, essa comida que ninguém pode, espada de São Jorge, essas coisas, mas não colocar superstição naquilo. Tem gente que coloca, tem gente que diz, eu não vou fazer isso porque senão vai dar má sorte, né? Então que fé fraca é essa que você não consegue nem acreditar em Deus para lhe proteger? Minha mãe era muito católica, mas tinha muita coisa. Tinha coisa, né? O pessoal antigo, exato. E cada uma fazia uma coisa. Exato. Às vezes esse pessoal antigo não é por maldade. Eles não fazem. Talvez se eles soubessem que é um pecado, eles nem fizessem. Às vezes aqui tem gente que vem comungar com olho grego, mas às vezes o povo nem sabe. O povo, não, eu só uso porque me deram. O povo não sabe. Então, às vezes, não é por maldade, né? Só que nós que estamos estudando, você agora sabe, né? Você está entendendo que essas coisas... Agora, isso aqui não se aplica à medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa. Eu vou botar no meu carro uma medalha de São Bento para me proteger. Pode. É até bom. Bota um terço no carro. Bota uma... Entende? Bota uma medalha de São Bento. Pode usar um escapulário, o terço amarrado aqui, o cordão de Santa Filomena, que é um sacramental. Isso pode, isso foi aprovado pela igreja. Agora essas outras coisas não podem, né? Porque são coisas que vieram até mesmo às vezes de coisas de feitiçaria, de candomblé. Eu um livro falando sobre o escapulário. Isso, também, exato, pergunta e resposta. Pergunta e resposta. É importante, a igreja recomenda esses sacramentais, escapulário, medalha milagrosa, medalha de São Bento. Que a igreja não aprova são essas outras coisas que vieram do nada, assim, coisas de outras religiões, esoterismo, né? Então, superstição é um pecado mortal. Bom, vai contra o primeiro mandamento. Se você ama a Deus, nada pode destruir você, né? Você está protegido, precisa disso. Outra coisa, sacrilégio, profanar coisas, lugares ou pessoas consagradas a Deus. Eu cheguei com raiva da igreja, peguei a imagem de São Francisco, joguei no chão a imagem da igreja. Sacrilégio, imagem sagrada. Eu peguei a Eucaristia, escondi e botei no bolso. Sacrilégio. Entende? Essas coisas. Outra dúvida. Eu estou falando muito assim de não, porque a gente é o que vive. Aí tinha, por exemplo, aquela superstição de pegar Santo Antônio e virar de cabeça para baixo. São dois pecados aqui. Exato, não pode. Não pode, isso é coisa que inventaram, né? Esse negócio de Santo Antônio de cabeça para baixo. Pronto, por isso que eu disse, essa parte agora do faz e não faz. Entrando nos mandamentos, vai ser só assim, faz e não faz. Tá bom? Nem se assuste, não é indireta para ninguém aqui. Eu nunca vi ninguém aqui com olho grego, não. Não é indireta, não. Tá bom? Então, ou pessoas consagradas a Deus, um sacrilégio também. Né? Por exemplo, você, um doido, um maluco, ou uma pessoa, às vezes esse povo maluco só é maluco para as coisas da igreja, né? Quando alguém vai invadir a igreja, esses tempos teve alguém que foi lá no Vaticano quebrar tudo, né, cara? Aí minha mãe diz assim, cadê que vai na delegacia quebrar tudo lá, né? Só vai lá na igreja, né? Então esse povo maluco, por exemplo, invadir um convento e pegar um irmão, uma freira e dizer, eu vou estuprar a senhora, é um sacrilégio também, ela tem voto. Então está cometendo um sacrilégio numa pessoa consagrada a Deus. A mesma coisa se você também fizer isso com um
padre. Outra coisa, heresia, né? É negar com teimosia alguma verdade da fé, é um pecado mortal. Então, por exemplo, você sair por aí ensinando, Jesus não é Deus, Jesus é só um profeta. Isso é uma heresia formal. Isso não se aplica, por exemplo, àquelas heresias que você talvez disse na infância, mas sem saber, que não eram heresias mesmo formais, né? Por exemplo, eu achava na minha infância que Jesus era um, Deus era outro e o Espírito Santo era outro. Não que era o mesmo Deus, mas que eram, sei lá como, não sei nem explicar o que eu achava. Eu pensei que eram 3 coisas distintas, né? Mas não era uma coisa formal isso. Formal é eu fazer isso a minha vida, né? Por exemplo, como a gente estava falando mais cedo, o sedevacantismo. Se eu negar que o Papa é o Papa mesmo, né, é válido, então eu posso estar cometendo uma heresia. Eu estou negando uma parte da fé. A heresia, ela nega só uma parte, né? É escolher, é do grego, é escolha, entende? Então, você escolhe o que vai acreditar só em umas coisas, em outras não. É uma coisa, você sai por aí e diz que não acredita em purgatório, você está cometendo uma heresia. Ela será formal assim. Tem heresias que aumenta a gravidade, como por exemplo, se for de um padre. O padre deve saber a doutrina. Então ele não tem desculpa para dizer eu não sabia. Então tem muitas heresias criminosas. É a mesma coisa um médico. Se o médico negligencia uma coisa da sua área, está colocando em risco a vida das pessoas, né? Então tem que saber, senão imagina, né? E principalmente padre que cuida das almas, né? Das pessoas. Então, corre esse risco. Outra coisa, ocultismo e espiritismo, invocar demônios, consultar mortos, mesas falantes, magias, né? Ou práticas semelhantes. Mesma coisa, é proibido. Tá bom? Pertencer a seitas contrárias à fé cristã, ateísmo e agnosticismo. Ou seja, você ir para um culto protestante, pecado grave. Você ser ateu, não ter a religião, né? Você deixar de estudar a fé também, pode levar ao ateísmo. Agnosticismo é você afirmar que a gente não consegue chegar a Deus. Não é negar, mas você também diz assim, não, olha, você diz, eu não nego, mas também não acredito. Eu acho que se tiver um Deus, a gente não consegue chegar nele, porque ele está muito longe. Então, Frei, agora, minha mãe protestante, ele dizendo, meu filho, vem um culto aqui comigo e tal, e um culto ali só para acompanhar ela, quando você está casa. Isso, vai demorar isso aí. Ele não foi, não. Ele não foi ainda, né? Ele ainda não foi, né? Chamando, né? Pera aí, deixa eu só terminar aqui, tá bom? Só falta Só falta 2 jogos. Parece que sua tema eu vou jogar uma polêmica. Tá já no fim, sai uma bomba dessa, o calor tá aqui. Pronto, o que não é proibido é honrar e invocar os anjos e os santos, pois são amigos de Deus e intercessores por nós, tá bom? E venerar imagens e relíquias, porque a honra prestada a elas se dirige às pessoas que representam. A Deus nós prestamos adoração, que é o culto de latria, aos santos veneração, que é o culto de dulia, e à Virgem Maria hiperdulia, por ser a mãe de Deus. Então é diferente, né? O culto dos santos, a Deus você adora, ao santo você venera, e a Virgem Maria você tem uma hiperveneração. Acho que foi até o senhor que falou No de batismo, foi. Né, que tinha justamente na missa como é que é. Como é que é. Isso, perfeito. Podemos encerrar aqui, né? Eu sei que o calor está grande, mas foi importante, foi um tema importante para a nossa formação, tá bom? Entender a importância da lei natural, entender a moral, o que é que faz um ato bom, o que é que faz um ato ruim, e o primeiro mandamento já na sua essência, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Claro, ele tem mais coisas que entram aí. Os exames de consciência que eu já mandei no grupo falam muita coisa do primeiro mandamento, coisa que eu não coloquei aqui, né? Como por exemplo, isso que a gente estava falando, omitir as práticas de oração, né? Deixar de fazer por muito tempo os atos de fé, esperança, caridade, essas coisas estão inseridas no primeiro mandamento, mas assim, no geral, o mais grave é isso que eu falei para vocês.
Eu sempre vou estar tentando trazer nas aulas o mais grave, o que é mais comum. Essas coisas menores, vocês procuram nos exames de consciência, tá bom? Que eles divergem um pouco, mas é sempre nesse sentido, tá bom? Eu estava indo para a missa de graduação, acho que quinta-feira passada, e eu peguei um Uber, e ele era do... eu esqueci, mas ele me deu um papel, ele viu que eu estava indo para a missa, que bom você está indo para a missa adorar, tal. Ele me deu um papel, e como a gente seguiu uma cartilhazinha assim, de como a gente deve se confessar. E foi. E consciência, eu vou ver se o papel está lá dobradinho da minha coisas, Maravilha. Pra gente dar uma olhada. Pronto, perfeito. Eu também mandei um PDF só de confissão. Quer dizer ao padre quando chegar lá na hora, os pecados, né? Eu mandei no grupo, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.